Fala pessoal, mais um vídeo. E é isso aí mesmo, a gente aproveita para comer enquanto dá, para tomar água enquanto dá, porque vocês vão ver. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Amamentação. sobre a amamentação, Sobre a mãe, sobre o né? puerpério, sobre a amamentação, sobre tantas coisas. Ô Rafa, eu vou pegar o celular ali que eu esqueci as perguntas. Tá. Que tem uma caixinha de pergunta que a Rafa fez. Ela até respondeu já, ela já até gravou esse vídeo, só que ela gravou na vertical, aí pro YouTube fica legal na horizontal. E o bebê Arthur queria aparecer. Mas, Rafa, pra você, qual foi a parte mais difícil da. Mais difícil? Do puerpério? Da. Eu acredito que a parte mais difícil, não, eu não, foi assim, entender o que ele quer e se conectar com o bebê. Pode falar? Entender o que ele quer, se conectar com o bebê, assim, saber quais são as necessidades. Mamar, trocar fralda, isso e aquilo. E também eu acho que a amamentação foi uma parte bem difícil. Bem difícil. Ô, Rafa, pra você, a Rafa antiga morreu? Você sente saudade dela? Eu acho que eu sinto saudade de algumas coisas da Rafa antiga. Até que no outro vídeo eu não falei isso, mas eu sinto saudade de algumas coisas. Mas não, acho que ela morreu sim. Acho não, tenho certeza. Não que ela morreu, mas não vai ser mais a mesma coisa, né? Eu gostava muito de quem eu era, da vida que a gente tinha. Só que eu acho não, eu prefiro mil vezes a vida que a gente tem agora. É, acho que agora literalmente, você não imagina como estava sendo sua vida sem o seu filho, algo assim. Então, assim, acredito que para a mulher, não que para o homem não seja assim, mas na minha visão, assim, para a mulher é muito mais essa perda de identidade, porque o seu corpo muda, então o estilo da sua roupa na gestação muda, você passa a usar mais roupas largas, vestidos, porque vamos ser sinceros, é o que serve, e não aperta a sua barriga, porque quando aperta é incômodo, e você muda completamente seu estilo na gestação. E quando você tem o bebê, já pariu ali, mas você ainda não voltou no seu peso e o seu corpo também não vai voltar como era antes, às vezes, ou até mesmo que volte, enfim, cada mulher é uma mulher, mas às vezes você olha as roupas no seu guarda-roupa e fala, cara, isso aqui como fala, não me representa mais, não é mais meu estilo. Às vezes era tão menininha, agora eu tô me sentindo mais mulher, né? Agora eu virei mãe. Então passa por tudo isso. Eu acho que eu tô passando por tudo isso. Algo que eu tô assim passando agora é tentar entrar nas minhas calças. Ontem eu consegui entrar numa calça, eu fiquei muito feliz, mas é a única que me entra também. Mas eu sei que é um processo, só faz 38 dias que ele nasceu, então temos que ter paciência também. Mas assim, eu acho que todos os dias eu tô me conhecendo de novo. E tô entendendo, assim, um pouco mais quem eu sou de novo. Ô, Rafa, você imaginava como seria a vida de um bebê recém-nascido? Eu imaginava, mas eu não sabia que era tão intenso. Deixa eu Porque complementar. Você é professora de infantil, mas talvez você não tinha crianças tão pequenininhas assim contigo, né? não, Eu não tive tanto convívio com criança pequena, não tive irmão pequeno, não, enfim. Então, assim, como foi pra você? Pra mim é bem diferente. Eu imaginava, mas eu não sabia como que era a demanda, né, de um bebezinho tão pequenininho. Então, assim, você acorda cedo, tipo, ele desperta às vezes 6 horas, 7 horas, e ele já quer começar o dia, então você acorda, tudo mais. E aí, na hora que você vê, tá na hora do almoço, você não fez nada. Tipo, você só deu de mamar, você trocou a fralda, você fez ele dormir e você já tá cansada. E nisso, tudo já foi sua manhã inteira, tipo, passa muito rápido. Mas, igual o Thiago falou, né? A questão de ser professora, tem uma experiência maior com crianças de 1, 2, 3 aninhos, ali, de 1 a 3 anos, né? E então, assim, é bem diferente a faixa etária, né? Mas a gente vai aprendendo todos os dias. Agora, ele só tem um mês, né? Então, assim, não tem como a gente implantar uma rotina de fato. Mas a gente tá bem flexível nos horários dele também, mas quando ele tá acordadinho, eu busco brincar com ele, fazer o time lá no tempo de chão, né? Barriga para baixo. Então, assim, ele não gosta muito, mas a gente tá estimulando. Ô, Rafa, como foi pra você quando você chegou em casa com seu pacotinho de amor indefeso precisando de você? É estranho, foi bem diferente, assim, porque
Antes, é igual nos outros vídeos, ele tá na sua barriga, então ele tá sendo alimentado, tá sendo cuidado, é comida a todo tempo, você leva ele pra baixo, pra cima, pra tudo quanto é canto, e quando ele tá fora é completamente diferente. Então, assim, a responsabilidade aumenta, pra ele também, né, a adaptação dele com a gente também, né. Imagina, antes eu tinha comidinha a hora que eu queria, tava ali a comida, né, eu não precisava fazer esforço. Então, imagina pra ele, agora ele tem que manifestar quando ele tá com fome, ou se ele tá com alguma dor, pra ele fazer o número 2, ele tem que estimular o corpinho dele. Então, assim, é tudo novo também, tanto pra gente quanto pra ele. Pra você, como foi a amamentação? Terrível. Bastante detalhe, tá? A amamentação pra mim não foi como eu esperava. Quando eu estava grávida, eu pensava que eu queria amamentar. Não vou falar pra vocês assim, nossa, era o meu sonho amamentar, igual eu sei o quanto é importante. Não estou falando que o leite materno não é importante, misericórdia, não é isso. É muito importante sim. Se você consegue amamentar, se você conseguiu amamentar, é isso mesmo. E tudo mais, eu não consegui. Então, assim, e tá tudo bem também. Acho que nós temos que entender, olhar por esse lado da mulher. Até quando a mulher escolhe um parto cesárea, ela não é menos porque ela escolheu um parto cesárea do que um normal, né? Então é um parto, é uma via de parto como qualquer outra. E isso não nos torna menos mãe, né? Isso que eu fui trabalhando muito nesses dias, nesses 30 dias aí, que eu não amamentar não me torna menos mãe. Eu quero ver meu filho bem amamentado. E para ver meu filho bem amamentado, eu também tenho que estar bem fisicamente, psicologicamente. Então eu consegui amamentar o Arthur até o 4º dia só de vida dele. Porque eu acho que. Acho não. O meu bico, ele machucou muito. Não foi só um lado, foi os 2 lados. Machucou bastante. E eu acho que meu leite ainda não tinha descido até o 3º dia. Tava só ali no colostro ainda. Chegou no 4º dia, eu acredito que desceu. E desceu os 2 de uma vez. E no que desceu, veio muito leite. Só que eu não conseguia dar, porque eu tava sentindo muita dor. No sentido da dor, de eu ter que morder uma toalha e chorar, e chorando de dor pra conseguir amamentar. E aquilo lá pra mim estava se tornando traumatizante, assim, porque chegava a hora de dar o TT, né, de dar o peito, eu não queria. Eu já acho que já tava entrando em pânico, assim, por conta da dor. Então aí a gente decidiu, a gente conversou, falei assim, vamos comprar fórmula por um dia até meu peito recuperar. Eu cheguei a fazer laser no bico, mas e a gente deu a fórmula nesse primeiro dia. Só que isso foi numa quinta-feira, de manhã, que a gente comprou a fórmula. Na quinta-feira à noite, eu não estava aguentando de dor. Meu peito, por eu não ter amamentado durante aquele dia, o peito, ele literalmente ele empedrou, virou uma pedra. Assim, ficou muito duro, muito grande. E aí eu fui pro banheiro no chuveiro quente, tentei fazer massagem ali para ver se desempedrava. Minha cunhada me ajudou, minha mãe e tudo mais, né, lá dentro do banheiro, fazendo massagem, nada, não saía quase nada. E aí eu tive que ir pro hospital fazer ordenha. Aí tava eu e minha mãe foi comigo, a gente fez a ordenha e dói, gente, dói muito fazer ordenha. Eu chorava, porque tudo bem que a bombinha ela é elétrica, né? Então não dói a questão da bombinha ficar puxando, isso não doeu. Mas apertar, né? mas você tem que apertar, porque não é uma apertada assim, é uma apertada com pressão e com força, porque são nódulos, né, que vai formando e no seu seio, e fica muito duro e tudo mais. E aí a gente fez a ordenha, e aí eu peguei e falei assim, eu não quero mais aumentar, eu tô com muita dor, o meu mamilo tá doendo e tudo mais, e enfim. Aí depois a gente conversou, eu não estava bem, psicologicamente falando, eu não estava bem. Então, assim, a gente conversou e decidiu. Isso foi nossa decisão de casal. Voltando, leite materno é muito importante. Se eu conseguisse pelo menos fazer a ordenha, só que estava muito duro e tava doendo. Então, assim, aí foi isso. Ele começou a tomar a fórmula e tá tudo bem também. Eu tô tranquila com relação a isso, porque ele tá bem, não tá passando fome, tá ganhando peso, porque a gente vê que ele tá ficando Muito. Na pesadinho. tora. E é isso. E aí eu fiquei nesse processo, né, para não amamentar mais. Fomos na pediatra e aí foi visto que ele poderia ter a língua presa. Então isso poderia ser um dos motivos que meu bico machucou tanto. E aí volta lá no hospital que não deram a possibilidade de ter a língua presa, mas não confirmaram nada. Né? Isso a gente ficou bem chateado e bravo, assim, descontente, porque poderiam ter feito pique lá na hora se ele tivesse essa língua presa.
Só que, enfim, aí depois a fono falou que ele não tem a língua presa. Então agora a gente tá na dúvida se ele tem ou não tem a bendita da língua presa. Mas a língua dele é, tipo, reduzida pra trás, É assim. pequenininha, não sei. Mas, enfim. E aí eu não amamentei mais. Só que aí eu parei de amamentar. E 3 semanas atrás me deu o quê? Mastite. Aí foi mais um processo de mastite no peito esquerdo, onde fica muito vermelho, é uma inflamação, igual o da em vaca mesmo, igual o da em vaca. E deixa ele respirar um pouquinho. Igual o da em vaca mesmo. E aí eu tive febre, aí a gente foi na Unimed, porque não passava a minha febre. Hã? Não passava a minha febre. Aí a médica me passou outro antibiótico, e como eu não estava amamentando, ela me passou um antibiótico bem. Oh, meu Deus. Ela me passou um antibiótico bem mais Bateu a forte. deprê pós-date. Ela me passou um antibiótico bem mais forte, então eu tomei por 7 dias e foi melhorando. Mas assim, com relação a isso, da amamentação. Desculpa, gente, ele rotou aqui. Da amamentação. Opa. Está tudo bem, Da amamentação em si, eu acredito que ali, por eu estar sentindo muita dor no seio, às vezes eu não queria nem pegar o Arthur, porque eu tava com muita dor. Eu não tava com prazer em cuidar dele, né? Hoje eu vejo isso. E quase ali, hoje mais nitidamente, eu vejo que quase, eu acredito que eu tenho entrado numa depressão ali pós-parto, mas não entrei, eu acredito, mas eu fiquei bem emotiva. Pode ter sido também aquele baby blues lá, que é uns 15 dias, que tem esse processo de choro, de mudança de humor. Eu tive tudo isso. Então, mas agora passou, graças a Deus. Ai, que soneca. Ô, Rafa, o que você acertou e o que você errou no seu puerpério? O que eu errei, eu não sei o que eu errei. Às vezes eu acho que eu poderia ter estudado um pouco mais de amamentação, poderia ter contratado uma consultora de amamentação antes de ter o bebê. Eu não sei se foi uma parte assim que eu errei e tudo mais. Eu não sei. O cuidar dele, eu acho que não tem o errado e tem o certo. É cada um que vê ali a Tá necessidade. pegando o jeito, né? Você tá pegando o jeito, tá aprendendo. O que mais acertou? Eu também não sei também. O que mais acertou? Eu acho que a rede de apoio, né? Sim, tivemos uma ótima rede de apoio que não tem nem como agradecer. Porque assim, ó, posso falar um negócio pra você? Talvez eu vou entrar num assunto muito polêmico. Mas tem gente que não quer ter rede de apoio. Tem gente que quer se isolar. Sim. Eu acho que isso é um erro. Tipo que assim, eu acho... tá tudo bem se aceitar ajuda. Você não é uma super Mulher Maravilha, um super-homem. Vocês precisam de ajuda, sabe? Eu também concordo. E a gente sempre tá ajudando. Eu acho que no momento da gente ser ajudado, a gente fica constrangido, né? Não, eu concordo com isso, que você precisa, assim, de ajuda. Mas eu acredito também que nasce um sentimento em você que você também quer fazer ali, né? Pelo seu bebê, quer entender, quer se conectar com ele também. Então, acho que vai essas duas vertentes aí, mas é sempre bom aceitar ajuda. Ó, uma dica. Depois que rotou, ele quer a sobremesa. Você dá um golinho. Não adianta você enfiar tudo de uma vez. É que são coisas que talvez ele vai ser desse jeito e não vai ter outro que vai ser assim. Então, né, a gente vai descobrindo. Eu falo pro Rafa, é mamar, rotar, peidar, trocar e volta no começo. Se nada funcionou, é pegar no colo. Não funcionou, vai tudo de novo. Porque às vezes na hora que você foi dar o mamar, ó, tipo aqui agora, parece que ele não quer. Tô tudo babado, gente, meu Deus. Parece que ele não quer. Limpo na roupa, né? Parece que ele não quer. Mas ele dá uma rotadinha ou dá só uma descidinha no leite, aí manda um golinho pra dentro. Então, eu acho que é esse ponto. Ô, Rafa, que dica você daria pra uma mãe que não quer ter filho por medo de tudo isso que aconteceu? E já emendando pra uma próxima pergunta, o que você pretende fazer depois desse turbilhão de sentimento, de emoção, de informação e assim, eu não falei isso pra você, mas você foi muito forte. Não quero te fazer chorar, quero te fazer chorar na última pergunta, mas você foi muito forte e eu acredito que não é uma frescura, depressão, ansiedade, não é frescura, só que é uma escolha. Você sair disso, sabe? E você foi muito forte. Então agora que você tá chorando, as pessoas vão se inscrever nesse canal porque dá mais emoção. Mas fala pra uma mãe que tem medo de
De ter um indefeso, assim, mais um pardalzinho pra dar água. Ah, vai dar medo de qualquer forma. Vai dar medo se não tiver e vai dar medo quando você ter. Se é uma vontade sua, se é um desejo né, do casal em si, se programem, se planejem. Mas não se planejem muito, porque quando a gente pensa demais, a gente não tem, a gente não vai ter. Você pode ter certeza disso. E o medo, ele vai vir, mas acreditar, crer que vai... Que já deu tudo certo e que vai... Falei? Acho que ele vai querer mais TT. Mais um pouquinho, né? E eu acho que vai dar tudo certo e é isso. E o outro, o que eu pretendo fazer? Eu acredito que... é me cuidar nesse sentido psicologicamente. Eu acredito que ainda quando me vem a dor... Pega ele que eu vou lá fazer mais um pouquinho. Ainda quando me vem... Mas pode continuar falando. Quando me vem a dor, assim, lembrar a dor, isso me assusta ainda um pouco, me aterroriza. Então eu acredito que fazer ali um tratamento psicológico, literalmente, uma terapia, pra poder se curar por completo, né? É isso. Ô, Rafa, vou falar perto do teu microfone, que eu tirei o microfone. Pra você, como foi a expectativa de ver o rostinho dele, de ver ele? Tipo assim, 9 meses na tua barriga, você sabe que é teu filho, você sabe que tem um bebê, depois de um tempo você descobre que é menino ou que é menina, mas como que foi, tipo assim, essa ansiedade pra ver ele, e como que foi quando você viu? E essa pergunta tem que esperar acabar o mamar, tá? Vai responder. Durante a gestação toda, eu não fiquei imaginando o rosto dele, eu não fiquei imaginando como ele era. Não cheguei nem a sonhar, assim, com ele. Ele vai ser assim, vai ter cabelo, não vai ter cabelo, vai ser careca, né? Nada, de verdade, não sonhei. Mas quando a gente vê, assim, pela primeira vez, você se encanta de uma forma, assim, sobrenatural, literalmente. E na hora que eu vi que ele tinha cabelo, eu falei, cara, ele tem cabelo, ele não nasceu careca. Porque uma das coisas que eu achava é que ele ia nascer careca. Não sei porquê, eu achava que ele ia nascer careca. Mas teve até um ultrassom que o médico falou assim, tá vendo essa nuvenzinha aqui? É cabelo. Então ele vai ter um pouquinho de cabelo. Aí na hora que ele falou isso, eu falei, será que é verdade que ele vai ter um pouquinho de cabelo? Oferecimento NAN. Se você... Tô brincando, não tá patrocinando, né? Vai tampar. Pode falar do cabelo. Então, eu falei assim... E aí, dele ter cabelo me surpreendeu bastante. Eu falei, cara... Muito cabeludo, né? Até na orelha. Ele tem cabelinho em tudo. Ele tem muito cabelinho. Então, isso me surpreendeu bastante, mas... e senti o cheirinho. Eu acho que eu tava mais, assim, ansiosa pra sentir o cheirinho do que... Não dá pra escutar o... Pera aí. Escuta. É sobre. Cortei o anti-ruído. Pode falar. E aí, eu acho que eu tava mais ansiosa pra sentir o cheirinho dele, sabe? O toque, assim, do que ver ele. Não que ver eu não tava mais assim, mas você vê como que ele é. Olha, eu, particularmente, eu sei que é um vídeo sobre a mãe, mas eu fiquei um pouco com medo de ficar criando expectativas, assim, sabe? Porque quando a gente cria expectativa, a gente pode se frustrar. Agora, quando a gente deixa acontecer do jeito que Deus quer que aconteça, quando a gente, tipo assim, espera pra viver aquele momento, você se surpreende, sabe? E eu não fiquei criando expectativa, o pai tem olho azul, o bebê tem que ter olho azul. E a mãe tem não sei o quê. Por exemplo, eu tenho o olho azul, mas eu não enxergo quase nada se eu tirar o óculos. A Rafa tem olho escuro, mas enxerga mais que eu 1000 vezes. Então eu falei que venha com a cor do pai, mas com a visão da mãe. Tô brincando. Mas assim, a gente ficou brincando e parece que o olho dele é azul, tá? Tipo assim, quando tá no sol dá pra ver que ele tá azulando, tá bem clarinho. Mas assim, nas filmagens vai parecer que é preto. Mas disse que eu acho que até 3 meses, né, Rafa? 6 meses, pode mudar. 6 meses? Aí vai mudando a cor, vai enxergando total, então, enfim. Ô Rafa, última pergunta. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Última pergunta. Pra você... tá. Vamos fazer essa aqui. Como foi a recuperação da cesárea? Tranquilo, gente, não tive dor. Só pra levantar, que é um pouco estranho, porque é uma cirurgia, então você ficou muito tempo deitada. Cesárea normal. O porquê você escolheu? Porque eu acho que eu não iria aguentar a dor do normal. Eu, Rafa. Por isso que eu já quis a cesárea direto. É escolhas, eu acho que isso a gente não tem que entrar em mérito nenhum. Cada um escolhe aquilo que quer.
Então, se você quer um parto natural, um parto normal, uma cesárea, é você, mãe, que escolhe. Ambos eu acho loucura, mas... Eu escolhi a cesárea. O risco pode ser que seja maior, mas eu escolhi a cesárea. E você pretende ter mais fiquei filhos? feliz com isso. Peraí, rapidinho. O corte em si é bem pequenininho e Quer votar? eu não senti dor também. E aquela sensação da barriga que falavam pra mim que você vai sentir parecer que os órgãos estão soltos, que a barriga. Eu não senti isso, não. Foi tranquilo. E se eu pretendo ter mais filhos, eu não sei. Eu acredito que por tudo que passou nesses 30 dias, eu ainda tô me Tá cedo pra recuperando. responder? Tô me recuperando, não por ele, porque ele é bem quietinho. Então, se você falar, por ele, assim, já teria. A gente Se vir igualzinho ele, é mais 2. teria outro. Mas, assim, acredito que por tudo que eu passei, respeito da amamentação, desses 30 dias que foi muito intenso pra mim, eu teria que me preparar bem psicologicamente, tratar isso, me curar por completo pra mim pensar em ter outro bebê. Por os papais aí que gostam de fazer conta, dá pra 10 dias, tá? Tô brincando. Ó, vamos lá. Rafa, última pergunta. Que na verdade não é uma pergunta, né? Mas O que eu falaria para o Arthur? o que você falaria pro Arthur quando ele estiver assistindo esse vídeo, talvez com 1 ano, Olha, 2 hoje eu anos? não vou chorar, porque no outro vídeo eu chorei. Eu vou colocar o outro vídeo pra vocês verem. Não. No final desse eu vou colocar o outro, que a Rafa, ela dá, cada vez que você pergunta, ela dá uma resposta com mais detalhes, com menos detalhes. Eu hoje eu acho que hoje eu acho, não, tenho certeza, que eu entendo o amor de mãe, assim, que é um amor sobrenatural, algo extraordinário. Quando eu tava grávida, eu já achava o girar extraordinário, realmente um verdadeiro milagre. E quando você vê o bebê nascer, você fala, cara, tava dentro de mim. Que loucura, né? Mas assim, o que eu falaria pro Arthur é que ele é o amor da nossa vida, que ele é uma bênção, que ele é a maior riqueza que a gente tem, assim. Não são coisas, é uma pessoinha, né? E que depende completamente da gente. Então, assim, que tudo que ele precisar, que ele pode contar com a gente. Então é isso, eu falaria isso pra ele. Eu acho que... Não chorei. Não chorou, então vai ser eu. Eu acho que uma das coisas que eu mais aprendi, assim, é aquela história, né? O pai e a mãe falam, você não escuta, você vai quando você ficar velho, você vai escutar. Quando você for pai, você Exatamente. Então eu acho que talvez é relembrar um pouco disso, né? É você entender o quanto que pessoas renunciaram pra você ser o que você é hoje. Quanto seus pais renunciaram, quanto seus pais abriram mão de muitas coisas. Oi, lindão. Quanto seus pais fizeram tudo por você e, por exemplo, fizeram por mim e hoje eu estou fazendo por alguém que ninguém nem conhecia, que nasceu agora e a gente já faria tudo por ele. Então, eu acredito que isso é a gente entender o amor de Deus e o cuidado. E quando eu vejo ele assim, ó, tão, Oh. tão precisando de cuidado, né? Ele se sente seguro nos braços, assim, é uma forma muito linda da gente entender o amor de Deus por nós e parar, se você parar para pensar como que foi gerado dentro da barriga um serzinho como esse, né? E você não acredita que em tudo que Deus criou, então é um momento de você parar para refletir como que ele é perfeito em todos os detalhes, como que ele é perfeito em tudo que ele faz. E o recado que eu deixo pro Arthur é que eu faria tudo de novo, né? Se precisar, se for para Catarina também, se for para mais um irmãozinho, outra irmãzinha, não sei ainda como que vai ser, mas eu acho que é igual eu comentei em alguns vídeos atrás, é desfrutar e aproveitar a fase que você tá vivendo. Sabe? Vou pensar em outro bebê. Não, vamos pensar nele, vamos crescer, vamos conseguir Vamos viver ele, né? viver ele, cuidar dele, desfrutar ele. E tem muita gente que às vezes fica nessa, é que eu preciso ter uma menina. Aí tem um menino. Aí aumenta menina. Tá no 5º menino já. E às vezes o que Deus queria pra sua vida é um menino, ou vice-versa, né? Uma menina, enfim. Queria ter uma menina também, mas se for pra vir outro menino, amém. Se for pra ficar só o Arthur também, amém. Mas a gente desfrutou, a gente aproveitou essa fase. E o recado que eu deixo pro Arthur é o seguinte, filho, eu faria tudo de novo. Eu espero te inspirar, eu espero que você seja muito melhor do que nós, que você continue fazendo pessoas se apaixonar por aquilo que Deus faz, se apaixonar pela pessoa que Ele é. E é isso, né? Se apaixonar por família. Acho que é um legado mesmo que a gente deixa, né? Se eu comprar uma casa, um apartamento, se eu comprar o bem mais valioso do mundo, eu não acho que vai ser mais importante
para deixar para você, filho, mais do que deixar um legado, deixar algo dentro de você. Então isso é a frase que eu deixo aí de inspiração e que eu quero construir um legado muito mais do que construir bens materiais para você. E é isso, Rafa, tem mais alguma coisa para falar? Não. É lindão. Vai naná agora. Cheirinho de pum de nã. Gente, até o próximo vídeo. Se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre a mamãe, comenta aí que ela pode fazer um vídeo sozinha falando. Rotou? Não. Não rotou, não? Ela pode fazer um outro vídeo falando aí sozinha e tem bastante outros vídeos que a gente vai gravar, gravou, enfim. Então, fiquem ligados aí, se inscreva e compartilhe para um pai, para uma mãe de primeira viagem ou para algum casal aí que pretende ter filho ou que não está preparado para ter filho, que eu acredito que a nossa história possa inspirar eles e o intuito desse canal é esse. É ensinar através do que a gente está aprendendo hoje. Não que a gente sabe mais que todo mundo, mas talvez a gente está uma folha na frente e a gente compartilha aquilo que a gente tem vivido. E te incentivo. Abre o seu canal também. É isso aí. É isso? Deus abençoe. Tchau. Tchau, tchau. Tira aqui o microfone. Tira o microfone, peraí.